Maurício, vou falar um pouquinho da ISA muito rapidamente, vou deixar para você o resto aí, a apresentação, e também você fazer uma chamada para o pessoal ver para a ISA. Venham para a ISA você também. Nós estamos nas comemorações de 30 anos, esse é o nosso primeiro seminário do ano. Fizemos um workshop há 2 meses atrás, de medição de vazão e válvulas de controle, e repetimos, coordenado pelo Davi Livingstone Rodrigues, e hoje a coordenação do seminário está sendo do Maurício Moreno, com apoio aí do Lívio, do Davi, do Alex, da Lili, do Niloberto, a quem eu agradeço em nome da diretoria. E quero chamar vocês também para a apresentação de amanhã, que teremos a Emerson e a Asco, e também o Makarov, que vai fazer aí sua terceira apresentação 3 anos seguidos, vai pedir música no Fantástico, como eu já falei ontem. E, antes de mais nada, eu quero agradecer aí os patrocinadores que permitiram que esse seminário acontecesse. Primeiro, quero agradecer a UFBA, Seção Estudantil aqui da Bahia. Foi um grande presente que nós ganhamos aí nas comemorações de 30 anos, com o Abraão, o presidente, e sua turma aí. Agradeço bastante a interação conosco. Queria agradecer a Emerson, Asco e a Interalt, que é o representante aqui na Bahia, e também a Yokogawa, que através do Ovemag e através do Alex, que está trazendo o Eduardo Chical aí para fazer essa bela apresentação. Maurício, contigo. Boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao seminário sobre indústria 4.0 e transformação digital. Hoje é o segundo dia, onde teremos 2 apresentações. A primeira é com o Eduardo Chical, sobre transformação digital, digitalização das operações em campo. Falar um pouquinho sobre Eduardo. Eduardo é gerente de negócio de Digital Solution e Life Business da Yokogawa América do Sul. Ele é responsável pelo desenvolvimento e gestão do portfólio de soluções para eficiência energética, otimização de processos, indústria 4.0, aumento de segurança de processo, entre outras, ajudando os clientes a alcançarem a operação mais segura e confiável, aumentando a qualidade e produtividade, reduzindo custos operacionais. Eduardo é engenheiro de controle e automação, com experiência de projetos de otimização de processos, e gerenciamento de projetos de automação e software para otimização de processos. Bom, Eduardo, a bola é sua agora. Muito obrigado, Maurício. Deixa eu compartilhar aqui minha tela só um minutinho. Quando vocês estiverem vendo, por favor, vocês puderem me dar um toque. Estamos vendo, sim. Perfeito. Bom, primeiramente, eu queria agradecer bastante essa oportunidade. Diria que é uma apresentação, mas mais para compartilhar conhecimento, né? Então, muito obrigado. É uma honra participar de um evento que ontem foi um sucesso, está no mesmo evento que grandes empresas como Braskem, por exemplo, outras pessoas muito conhecidas de mercado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Então, a gente vai fazer uma palestra aqui no Seminário de Indústria 4.0 e Transformação Digital. E o tema da minha apresentação é a digitalização das operações em campo, né? Bom, antes de iniciar a minha apresentação, eu queria fazer um paralelo aqui, uma breve introdução, na verdade, sobre digitalização ou transformação digital. Então, tem uma definição bem interessante do Isaac, que ele é um autor de best-sellers como Drive Digital, entre outras publicações relacionadas ao tema. E o que ele diz? Que a transformação digital ela não envolve somente tecnologia e a sua implementação. Ela se trata de um olhar para uma estratégia do negócio através das lentes das capacidades técnicas e como isso
muda a forma como você está operando e gerando receitas, né? Então, o que a transformação digital ela vai habilitar, ela vai possibilitar? Gerar mais receita, automatizar mais as suas operações, processos de negócios inovadores. Então, a gente está falando aqui de transformação digital, de novas tecnologias, que antigamente a gente nem pensava que isso poderia ter, né? Implementar uma fábrica inteligente. Então, hoje a gente tem capacidade de instrumentar uma fábrica e ter acesso a informações que antes a gente não tinha. Otimizar a cadeia de suprimentos. Então, a transformação digital ela vai poder dar essa visibilidade de algumas informações que antes estavam escondidas e agora a gente consegue otimizar toda essa cadeia de suprimentos, melhorar a tomada de decisão. Então, isso aqui é um dos pilares, um dos pontos principais, que é entender onde a gente pode melhorar para que a melhor decisão possa ser tomada, né? E, obviamente, é uma mudança muito grande de cultura, organização e mentalidade. Aqui a gente está falando principalmente de pessoas. Um pouquinho mais para frente eu vou focar um pouco mais nesse tema, tá? Outro ponto aqui, criar novos modelos de negócio. Isso aqui é algo que todo mundo está vendo também. Se a gente sair um pouco desse ramo industrial e a gente falar de outros modelos de negócio, que a gente pode citar, por exemplo, que é muito conhecido e que vocês já sabem já de muito tempo. Por exemplo, Uber. Uber é uma empresa que foi criada e não tem um carro, né? Então, é um modelo de negócio totalmente inovador. Outra empresa gigantesca, o Airbnb, não tem um quarto de hotel. Então, são modelos de negócio totalmente diferentes, né? E alguns dos intuitos da transformação digital é que a gente possa quebrar silos através de conectividade. Então, você se conectar informações de diversos níveis, você integrar essa informação e, através disso, você conseguir extrair outras informações que antes estavam escondidas, né? Seguindo aqui, falando ainda sobre transformação digital, foi feito um estudo que estava analisando quanto tempo levou para isso daqui atingir 50 milhões de usuários. Então, eu vou dar um destaque a alguns pontos aqui, tá? Por exemplo, avião. Avião demorou 68 anos para que se tivesse 50 milhões de usuários. Muito tempo, 68 anos. Televisão demorou 22 anos para atingir 50 milhões de usuários. E aqui, um pouco mais recente, por incrível que pareça, aquele famoso Pokémon Go demorou somente 19 dias. Por quê? Porque muito por conta da transformação digital, né? Acesso à informação. Então, aqui nesse quadro, dá para exemplificar muito do porquê que isso pode ser atingido, né? Então, quando eu tenho 2 usuários conectados, eu tenho uma conexão. Mas quando eu tenho 4 usuários conectados, eu passo a ter 6 conexões. Quando eu tenho 8 usuários, eu já tenho 28 conexões. Então, a escalabilidade disso aqui é muito grande. E o alcance da transformação digital é global, né? Como vocês podem ver. Então, a transformação digital ela vem trazer uma série de outras possibilidades, né? Aqui ainda sobre transformação digital, então, ela só vai ocorrer quando pessoas, ativos, boas práticas e sistemas são considerados como um conjunto integrado, ou seja, uma fonte de dados única. Então, a gente está falando aqui de unir os dados de TI com TO, por exemplo, alinhado com certeza aí a visão corporativa e modelos de negócio de cada empresa, né? Então, o que a gente tem aqui nessa representação aqui na direita? Eu tenho as pessoas como pilares de transformação digital, eu tenho ativos físicos, aqui a gente inclui não só os ativos de automação, mas também os ativos, os equipamentos de campo, os dispositivos de campo. Eu tenho os sistemas aqui, sistemas nível 3, sistemas corporativos de TI, de TO, de TA, na verdade, aqui como sistemas, e tenho as boas práticas ou metodologias, né? Então, a gente tem aqui, nessa figura, os 3 pilares. Eu tenho as pessoas, que eu gostaria de destacar bastante. Isso aqui é um ponto-chave quando se fala em transformação digital. Então, os 3 pilares principais são pessoas, tecnologia, que a gente está falando de sistemas e ativos físicos, e a metodologia, né? E aí, alinhado a esse modelo de negócio, como eu comentei anteriormente, né? Tem uma palavra que até, se não me engano, eu participei de um evento do IBP, antes da pandemia, alguns anos atrás, e se não me engano, eu vou puxar uma expressão
que foi, na verdade, apresentada pelo Vitor, que fez a apresentação ontem, que é uma excelente pessoa, entende muito do tema. Vitor, vou pedir licença para utilizar a tua palavra, tá? Que eu concordo 100%. Então, a gente está falando aqui de transformação digital, a gente está falando de uma mudança não só de mentalidade, mas é uma mentalidade mais voltada à tecnologia. Então, é uma transformação, uma mudança de mind tech. Então, a gente fala mudança de mindset, não. Aqui a gente está falando de uma mudança de mind tech. Gostei muito dessa expressão, então eu queria compartilhar com vocês também, né? E a transformação digital, falando aqui de um estudo da BCG, eles encontraram que 70% dos programas de transformação digital falham. E aí, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos aqui no Brasil, de palestras de grandes empresas relacionadas ao tema, e o pessoal comenta que pode ser até acima desse valor, né? Então, a transformação digital ela não vai acontecer se a gente não tiver pessoas engajadas, e aí eu estou falando de todos os níveis hierárquicos dentro de uma empresa, né? Outro ponto, começar pequeno, mas sempre pensando em escalabilidade, né? Pensando no futuro. Então, depois que eu iniciei o meu processo de transformação digital, quais são os próximos passos, né? Outros pontos principais aqui que a gente toma de destaque: envolver as pessoas engajadas e motivadas com esse mundo de transformação digital, para que essas pessoas possam disseminar essa energia, trazendo ainda mais pessoas para o time, né? Então, como eu comentei, as pessoas, eu diria que é o pilar principal da transformação digital. Se você não tiver pessoas na tua empresa engajadas, que entendem que aquilo vai trazer um benefício, dificilmente você vai ter sucesso num programa de transformação digital, né? Então, envolva as pessoas, faça com que as pessoas se sintam parte desse processo e que todas as ideias que essas pessoas vão dar possam ser consideradas e discutidas numa mesa de reunião, né? Então, o que é preciso para se ter um sucesso, aqui de acordo ainda com esse estudo da BCG, né? Criar uma estratégia integrada, clara, ou seja, qual é o objetivo que a empresa tem com o programa de transformação digital. O objetivo dele, ele tem que estar muito claro. Outros pontos principais: mapear as oportunidades, priorizar as soluções que você pretende desenvolver. Então, a transformação digital é um movimento não só de uma área única, é um movimento da empresa inteira. E tem que ter o comprometimento da liderança. Isso é um outro ponto em comum de todas as empresas que a gente identificou. A liderança ela tem que estar envolvida bastante nesse processo, né? E você tem que colocar, obviamente, dentro do teu time, as pessoas certas nos lugares certos, como eu falei. As pessoas engajadas para que elas possam trazer mais pessoas para o time. Outros pontos: governança muito bem definida, agilidade de implementação. Então, assim, esse é um dos pontos também muito interessante. Por quê? Muitas falhas acontecem porque o resultado demora muito para acontecer. Então, você escolher priorizar aquela aplicação que você vai trazer o benefício o mais rápido possível é interessante para mostrar, até motivar os times, mostrando que aquilo que a gente está trabalhando realmente está trazendo o benefício. Eu consigo monitorar esse progresso e esses ganhos rápidos são fundamentais para isso, né? E ter, obviamente, uma plataforma que te ajude a trabalhar toda essa informação, tá? Seguindo aqui, a gente vai partir um pouco para falar sobre os desafios da indústria, né? Então, aqui, o primeiro é a transformação digital. Então, no comecinho eu estava falando que a transformação digital não é futuro, mas já é presente já. Isso já é presente, né? Isso está provocando uma abundância muito grande no ambiente de negócio. Então, novas soluções, novos cenários, né? Então, a gente inclui aqui dentro de ambiente de negócio também, por que não, a Covid? Então, a Covid trouxe um cenário de poder acelerar a adoção de soluções para transformação digital. Outro ponto aqui: sustentabilidade e economia circular. Por exemplo, a Braskem é uma empresa que ela está muito ligada a isso, economia circular e sustentabilidade. A gente vê muitas iniciativas dentro da empresa voltadas à sustentabilidade. Então, transição energética, utilização de energia limpa, e agora, mais recentemente, inclusive acho que hoje teve uma publicação da Braskem falando da preocupação da empresa em reduzir emissões. Isso é um ponto muito importante. Outros pontos aqui: visibilidade e otimização da cadeia de suprimentos, muito por conta da transformação digital que ela vai trazer, né? Operação rentável otimizada, também muito voltada à transformação digital.
E aqui um dos pontos aqui relacionados a pessoas também, mudança na força de trabalho. O que a gente identifica hoje como, na verdade, uma oportunidade, né? Eu não digo que é um problema, mas sim uma oportunidade. A gente tem ainda muita gente no mercado de trabalho que tem muitos anos de experiência, então ele está acostumado com aquele cenário antigo, né? Então, a tecnologia, ela está vindo e a cada dia você vê coisa nova. E essas pessoas, muitas vezes, têm muita dificuldade em entender essas novas tecnologias, conseguir utilizar essas novas tecnologias. E aí, nesse caso, a gente tem uma questão de nós, como empresa, como a gente consegue ajudar essas pessoas a aprender a utilizar essa tecnologia, né? Então, um dos exemplos que eu ouvi durante a pandemia é que a operação remota ela foi muito necessária, porque os operadores antigos, por conta da pandemia, não podiam acessar a planta. E aí foi necessário fazer uma partida de uma unidade. Como isso foi feito? Teve que ser feito de forma remota. Então, teve que ser aprendido a quente, na verdade. Então, os operadores antigos tiveram que se utilizar da tecnologia para auxiliar os operadores mais novos a partir de uma unidade, só para vocês terem uma ideia. Continuando aqui, então a gente vai entrar agora um pouco mais da parte técnica da apresentação, né? Então, a gente pode dizer que não tem digitalização sem a coleta de dados. Então, o ponto inicial de tudo aqui é a coleta da informação. Então, hoje a gente tem soluções muito competitivas no mercado, como, por exemplo, aqui que a gente está demonstrando, sensores sem fio, tem uma bateria interna, com diversos protocolos de comunicação. Aqui a gente está mostrando o LoRaWAN, por exemplo, mas tem também Bluetooth, Wi-Fi, etc., né? Então, essa tecnologia, ela surgiu principalmente porque a instalação de sensores convencionais cabeados tem um alto custo. Isso acaba inviabilizando você monitorar todos os equipamentos, porque eles são priorizados, que eles são mais críticos. E o restante, infelizmente, é feito uma inspeção manual, né? Então, o que a gente tem aqui nessa figura? Eu tenho um sensor, né? Que aí eu posso ter ele magnético, eu posso aparafusar no meu equipamento, e ele é configurado através do smartphone, via NFC, por exemplo, e ele pode enviar a informação direto para uma gateway, LoRaWAN, e essa gateway compartilha informação numa nuvem para que eu possa fazer uma análise de tendência dessa informação que eu estou coletando ou entrar dentro de machine learning, analisar, processar essa informação e trazer um KPI, algum resultado com base no que foi descoberto aqui desses dados brutos, né? Então, veja que aqui, outro ponto que mudou bastante. Antigamente, não muito atrás, né? Inclusive, acho que a maior parte das empresas ainda trabalha nesse sistema. Você tem um sensor, ele passa pelo sistema de controle para a informação ser processada. Então, a gente está entrando num mundo totalmente novo. A gente está entrando em sensores que você instala isso, você pluga no equipamento, se conecta numa gateway LoRaWAN e joga informação para a nuvem direto sem precisar passar pelo sistema de controle, tá? Seguindo aqui, então. Então, um dos sensores mais utilizados aí na indústria é o de vibração, que a gente instala em equipamentos rotativos para detectar algum comportamento anormal. Para garantir a segurança e a qualidade da produção, é importante que esse equipamento ele se mantenha de forma adequada, né? Então, é um equipamento com problema, ele com certeza vai influenciar segurança e qualidade da produção e até a disponibilidade da produção, né? Identificar o estado de todo o equipamento da planta e verificar a sua solidez. Acompanhar essas tendências, identificar com precisão sinais de anormalidade. Então, isso é muito importante. Armazenar dados digitais de instrumentos visando otimizar plano de manutenção de equipamento. Aí a gente começa a surgir com uma manutenção diferenciada, que a gente fala que é o CBM aqui, né? Ou manutenção baseada na condição do equipamento. Então, a gente permite otimizar a inspeção de equipamentos, reduzindo a carga de trabalho do pessoal de campo e, assim, por consequência, reduzir o custo total. Então, só para exemplificar essa figura aqui, a gente tem, aqui onde eu estou mostrando, um cenário ainda muito comum utilizado na indústria, em que eu tenho aquelas sondas operacionais e o cara recebe aquela diretriz, ele tem que fazer uma rota e fazer algumas verificações. Então, aqui nesse caso, ele está andando aqui no campo, ele tem 5 pontos para verificar, só que o último ponto ele identificou um problema, né? Só que ele
perdeu todo esse tempo aqui, ele verificou esses 4 dispositivos, esses 4 equipamentos, né? E aí, só depois que ele chegou no equipamento que realmente ele precisava fazer uma inspeção. Com a utilização desse tipo de sensor, a gente muda bastante esse modelo de manutenção. Então, a gente, antes de enviar alguém para campo, a gente já está analisando a informação e o operador de campo ele só vai fazer a inspeção naquele equipamento que está com problema. Então, eu não preciso gastar tempo nem dinheiro para verificar os equipamentos que estão ok, e eu vou direto naquele que realmente precisa de uma manutenção. Aqui também alguns exemplos que a gente pode utilizar aplicando esse tipo de tecnologia, né? Então, na esquerda aqui em cima é uma análise de quebra de esferas de um rolamento, por exemplo. Aqui na esquerda aqui embaixo, monitoramento, por exemplo, vibração e acompanhamento das tendências. Aqui na direita, na parte de cima, uma tabela da ISO 10816 com os valores de velocidade de vibração, né, que é o RMS, ou velocidade quadrada média. Em comparação com o pico na amplitude da velocidade, a amplitude da velocidade quadrada média de um equipamento rotativo, ele nos diz a energia de vibração daquele equipamento, daquela máquina, né? Então, quanto maior essa energia de vibração, maior essa amplitude dessa velocidade quadrada média, né? Aqui embaixo, uma exemplificação também do acesso à informação. Então, uma vez que eu tenho os meus ativos sendo monitorados por esse tipo de sensor, eu consigo priorizar aquela área que realmente tem mais criticidade, ou seja, eu tenho mais problema nessa área, então eu vou atacar ela primeiro, né? Que a possibilidade de ter problemas maiores é maior nessa área. Então, a gente consegue priorizar as atividades de campo aqui também, tá? Aqui tem um videozinho mostrando na prática aqui. Eu gosto muito desse vídeo porque vocês podem ver aqui é um kit do Lego, né? Só que eu estou aplicando a automação dentro desse kit de Lego aqui, né? E deixa eu colocar o play aqui só para vocês verem um pouquinho. Eu tenho uma fonte, eu tenho um motorzinho ali, eu tenho o câmbio ali de velocidades, tem um dispositivo que vai me mostrar os alertas do software e tem o meu sensor de vibração, né? Então ele ligou ali o motorzinho, ele funcionou. Agora ele vai pegar e vai acoplar o sensor de vibração ali em todo esse sistema. O sensor ele é conectado num software que tem inteligência artificial, né, que funciona de forma autônoma totalmente. Então ele vai treinar o algoritmo com os dados que ele vai receber e vai conseguir te dar um output ali. Aí o primeiro teste, ele parou o motor, então ele tem que identificar um sinal normal, ou seja, o motor parou, né? Então o algoritmo está recebendo aquela informação, conseguiu identificar que o motor parou e alertou aqui com um alarme que ele agora vai reconhecer. Agora ele vai restaurar, ou seja, vai ligar o motor de novo e aí o software de inteligência artificial ele vai identificar que retornou para a condição normal. Aqui o teste 2 ele vai diminuir a velocidade de rotação. Então, outro problema que pode ter aqui, por exemplo, uma bomba no motor. Então, ele vai identificar essa anormalidade só com base nas informações que ele está coletando através desse sensor. Identificou a anormalidade aqui. Aí ele vai enviar o sinal aqui de alarme. Reconheceu. Aí ele vai restaurar para que o sistema possa de forma automática identificar que retornou à condição normal. Tudo de forma automática. O teste 3 agora, ele vai causar um desalinhamento ali do eixo do motor. Então vai ter uma imagem frontal para vocês verem um pouquinho melhor.
aí o desalinhamento que ele está provocando, né? O sistema identificou que existe um problema, então ele alertou com base nos dados, novamente, que ele está recebendo aqui através do sensor. E agora ele vai ligar novamente sob condição normal de operação e aí o alarme ele vai sumir. Então aqui esse aqui é o software, né? Então a gente consegue confirmar que a inteligência artificial realmente consegue trazer esse tipo de benefício. Então identificar um problema no processo antes de acontecer uma quebra do equipamento. Então ele tem aqui em azul o índice de saúde. Então, quanto mais negativo, quer dizer que o problema é mais sério. Nesse caso, a parada do motor é muito séria. Aqui no meio, onde a gente mudou a velocidade angular, e aqui o desalinhamento. Então, nessa ordem, a velocidade, o motor parado tem uma criticidade maior, depois o desalinhamento, e depois esse terceiro problema que foi identificado aqui. Tá? Seguindo aqui com a apresentação, então, o que a gente tem também, né? Ainda, a gente pode falar que ainda dentro do campo de aquisição de dados, né? O que a gente tem? Robótica, né? Então, hoje a gente ouve falar bastante de robôs autônomos dentro das empresas, principalmente aí, químicas e petroquímicas, setor de óleo e gás, né? Então, hoje a tecnologia ela está avançando para que seja possível você ter robôs dentro de uma planta industrial fazendo algumas atividades em locais extremamente perigosos que o humano ele poderia fazer, mas o risco é muito alto. Então, ele define algumas missões para esse robô, e esse robô ele pode aqui, nesse exemplo, por exemplo, ele pode acompanhar essa linha laranja, ou ele pode ainda, se ele tiver algum sensor de LiDAR, por exemplo, aqui, que é uma outra tecnologia que ele consegue identificar esses objetos e navegar de forma autônoma dentro de uma planta industrial, ou também você pode, inclusive, navegar dentro da planta industrial utilizando aqui um joystick de um videogame, por exemplo. Então, você tem todos os comandos aqui dentro do joystick que você consegue comandar esse robô, né? Através desse joystick, tá? Aqui, então, o que eu consigo configurar aqui dentro dessa plataforma, né? Consigo configurar a missão, ou seja, a atividade que aquele robô ele vai executar na tarefa de campo, incluindo os locais de parada desse robô. Consigo capturar vídeo, foto, som, usando qualquer uma das câmeras. Capturar a rota de missão do robô. Então, aqui está os locais onde o robô ele andou. Se eu tiver um detector de vazamento de gás acoplado a esse meu robô, eu consigo capturar essa informação também, né? E também selecionar, fazer toda a parte de relatório após a emissão, após a execução dessa atividade em campo, tá? Bom, continuando aqui, a gente vai entrar falando um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, tá? Então, a gente falou um pouquinho de coleta de dados como ponto inicial, né? E agora a gente vai falar um pouco de como acontece essa mágica, né? De transformar dados em informação para a tomada de decisão. Porque dados são somente dados se você não processa eles. Se você não fizer nada com esses dados, eles são somente dados, né? Então, a gente tem aqui inteligência artificial. Então, ela foi criada com a premissa de replicar aspectos cognitivos do cérebro humano, né? E uma maneira de conseguir isso é criando uma rede neural artificial. E essa rede ela visa possibilitar a tomada de decisão automatizada com altíssima precisão e velocidade, com base na inteligência orientada a dados e autoaprendizagem, né? Então, é realizado através da capacitação de máquinas, então a gente está falando de computadores, robôs, que têm um certo nível de inteligência e capacidade de aprender, deduzindo padrões. Então, a gente está falando aqui, lembra quando eu mostrei aquele videozinho? Então, inicialmente, você tem que enviar uma quantidade X de informações para o algoritmo, para que ele possa entender o que é uma condição normal de operação e o que é uma condição de problema, seja o problema A, B ou C. E aí, com relação a isso, a inteligência artificial ela vai aprender em cima desses padrões e ela vai poder ajudar, né? Então, a inteligência artificial é capaz de resolver problemas muito complexos, né? E
ela é capaz de resolver isso de uma forma muito melhor e mais rápida com o ser humano. E quando se necessita de uma decisão essencial e crítica, a inteligência artificial ela consegue tomar decisões sobre toda e qualquer emoção que o ser humano ele não é capaz ainda, né? Então, assim, a gente está falando que o ser humano ele tem as emoções, então algumas tomadas de decisões, infelizmente, a gente muitas vezes está envolvido com N coisas no dia a dia e eu posso tomar uma decisão de forma errada. Agora, quando a gente fala de aprendizado de máquina, inteligência artificial, isso ele não vai considerar, né? Aí a gente fala dos principais tecnologias por trás da inteligência artificial. Então, primeiro aí, um dos mais famosos é machine learning. Então, onde o computador ele é treinado para identificar padrões e novas entradas, então, como eu falei anteriormente, com base nesses padrões que foram ensinados com entradas anteriores. Então, permite que as máquinas analisem esses dados e aprendam para prever esses resultados. Depois a gente tem um pouquinho mais para frente o Deep Learning, que é nada mais é do que uma técnica do Machine Learning que treina máquinas e aplicativos de software para entender e usar algoritmos que possam desvendar situações com uma grande quantidade de dados. Então, assim, de uma forma mais abrangente, os algoritmos de Deep Learning, eles herdaram as principais características do Machine Learning, mas eles evoluíram um passo à frente. Então, tem novas habilidades, melhorando essas habilidades existentes, tá? E a gente fala um pouco de inteligência artificial, a gente coloca aqui 4 pontos principais. Então, o primeiro ponto, que a gente já comentou, é a detecção inteligente. Então, dispositivos que podem realizar medições de forma confiável e contínua, mesmo em diferentes ambientes e processos. Depois a gente tem aqui analíticos avançados, análise avançada, permitindo o entendimento da situação da sua fábrica, da sua planta, de uma forma mais profunda, analisando esses dados de processo. Depois a gente tem a parte de negócio e domínio do conhecimento. Então, agregar valor com base na experiência, na expertise de processo. Então, alavancar a utilização de soluções de inteligência artificial mais sustentáveis e totalmente alinhadas aos objetivos e características desses processos, né? E, por último, a gente fala do sense making, ou seja, dar sentido àquela informação. Então, se utilizando esses 3 pontos anteriores que eu comentei, a implementação de uma forma prática, trabalhando os resultados obtidos de um conceito aqui mais de melhoria contínua. Então, a gente fecha o ciclo de toda essa análise da inteligência artificial, né? E aí a gente tem aqui a diferença do sensing, ou seja, a detecção, aqueles sensores coletando informação basicamente de processo, e o sense making, que é dar sentido. Então, quais são as diferenças principais entre os dois, né? E o que a gente está vendo como futuro é a gente partir desse modelo de sensing para o sense making. Então, qual que é o propósito do sensing? Então, gerenciar a operação e controlar o processo. O sense making, ele já vai estar um passo à frente, então ele vai estar pensando em ferramentas de data analytics e otimização desse processo. Fatores críticos de sucesso. Para o sensing, ter um sistema de automação confiável. Então, é o ponto principal. Quando a gente parte para o futuro, aí, sense making, a gente está olhando negócios, domínio do conhecimento, sensores inteligentes, analíticos avançados, a parte de ambiente dos negócios. Então, para o sense é estático e lento. E para o sense making, a gente está falando de um ambiente muito mais dinâmico e ágil. Requisitos dos clientes. Então, alcançar o plano que foi definido. E o sense making, ele vai além disso. Então, aprender com esses dados e melhorar aquilo que eu já tenho hoje. E metodologia de negócio. Então, antigamente a gente falava muito do famoso PDCA. Hoje em dia a gente já tem outros pontos diferentes, que é o OODA Loop, que já é um avanço do PDCA, que a gente vai falar um pouquinho nesse slide próximo aqui. Então, o que é o tal do OODA? O OODA, ele nada mais é do que observar, orientar, decidir e agir. Então, tem essas 4 fases bem definidas, iniciando pela definição do problema. Então, a gente entende que se você não entender de forma clara e exata qual é o problema que você tem, dificilmente você vai conseguir resolver aquele problema. Então, a fase inicial, e eu diria que uma das mais importantes, é a fase de entender o problema.
E aí, o que a gente tem dentro dessa fase? Eu tenho meus sensores inteligentes coletando os dados de campo, armazenando uma base de dados. Eu tenho sempre o cliente, porque o cliente é o dono do processo, ele tem muito conhecimento sobre o negócio, né? E a gente agrega com experts e consultores. Depois, a gente vai para a fase 2 aqui, que é o de analíticos avançados, então a fase de orientação. Então, eu já coletei aqueles dados, eu vou agregar com uma ferramenta de inteligência artificial. Eu tenho o meu cliente aqui sempre envolvido em todo o processo, eu tenho ainda meus experts, e aqui eu agrego com o cientista de dados para analisar, ajudar a analisar essas informações. Depois a gente vai para a fase de decisão aqui. Então, é criar uma proposta de ação e uma tomada de decisão. Então, eu tenho ainda o cliente, eu tenho o cientista de dados, eu tenho os experts aqui, eu tenho os consultores voltando e eu tenho um reporte de inteligência artificial bem definido, né? Para finalizar com uma ação tangível na fase de ação aqui. Então, novamente o cliente, e aí tenho uma proposta de monitoramento aqui, fechando o ciclo. Então, o sensor está coletando informação, está armazenando, a ferramenta de inteligência artificial está analisando a informação, está de acordo com o plano, envia essas informações e dá a visibilidade de algum problema que possa acontecer no processo. Bom, falando um pouquinho aqui do valor trazido pela inteligência artificial, aqui bem relacionado às atividades de campo, então, manutenção proativa ao invés de reativa. Então, lembra que eu falei do CBM, manutenção baseada na condição do equipamento, um melhor planejamento do cronograma de manutenção e detecção de sinais anormais. Então, prevenir a falha de vários equipamentos e paradas, permitir que a manutenção seja executada antes que ocorra uma anormalidade, tomar as ações de contramedidas com antecedência, garantindo a disponibilidade. Analisar a causa raiz dos problemas, verificando antecipadamente qual foi a causa daquela redução, por exemplo, de qualidade ou daquela alteração do consumo de energia. Identificar essas áreas focos. Então, medidas elas podem ser implementadas para assegurar a qualidade do produto final. Então, tudo isso, benefícios trazidos pela inteligência artificial. Então, aqui também, estimar a qualidade, atribuir índices de qualidade, prevendo a qualidade antes que seja medida. Então, hoje a gente está falando aqui bastante de, por exemplo, sensores virtuais. Então, são sensores virtuais que você consegue construir e identificar um KPI com base em outros dados que você está analisando, tá? Agora a gente vai focar um pouco mais nas atividades de campo, né? Então, a gente tem visto muitas tecnologias sendo desenvolvidas para viabilizar a manutenção remota. Então, por exemplo, aqui que a gente está mostrando, canais de comunicação de áudio, de vídeo, de forma online, estão sendo abertos, soluções que incluem esse tipo de tecnologia, permitindo a troca de experiência de um operador de campo e um especialista localizado em qualquer parte do mundo, sem a necessidade de você sempre precisar de um recurso especializado de alto custo em campo. Isso, como eu comentei, foi muito acelerado pela pandemia, então, operação remota. Então, a não possibilidade de ter um especialista com vários anos de experiência em campo, por conta da pandemia. Então, você poder trocar essa informação, essa experiência, dentro de uma sala de controle, por exemplo, de um ambiente seguro, para quem está ali no campo executando a atividade, né? Então, só para exemplificar como que funcionaria isso daqui, né? Então, eu tenho aqui aquela pessoa, o especialista, ele está dentro do ambiente controlado, numa sala de controle, ou em qualquer parte do mundo, ele está da casa dele, ele é um especialista, ele vai dar o suporte para aquele operador mais pleno, mais júnior que está em campo. Então, um alarme ele é detectado, né, pelo escritório, e aí esse profissional um pouco mais júnior e pleno, ele é destinado, ele vai se dirigir ao campo para fazer uma inspeção, né? Então, é estabelecido esse canal de comunicação. Aqui tem o compartilhamento do vídeo de quem está lá nesse ambiente controlado, né? E aí, o profissional de campo ele vai verificar a instrução de trabalho que é compartilhada desse especialista, né? E aí, no caso, no compartilhamento dessa informação, ele pediu para verificar um equipamento X de processo e aí ele identificou que tinha um erro no dispositivo e verificou qual é esse erro, né? Nessa próxima etapa,
há a possibilidade também de enviar manual de dispositivo também, compartilhar de forma online o manual do dispositivo para que o cara que está em campo, ele possa receber essa informação e utilizar de alguma forma, né? E aí, o que acontece? Uma vez verificado aquele erro, o especialista ele pode designar para o cara que está em campo uma ação a ser executada. Aí, por que está desenhado aqui? Porque muitas vezes você está em um ambiente industrial, você tem muito ruído, então não é possível estabelecer uma conversa entre as pessoas. Então, por isso, ter essa possibilidade de você, de alguma forma gráfica, indicar a ação que esse operador de campo ele precisaria executar. Então, ele está identificando aqui para abrir essa válvula, né? E aí ele vai seguir essa instrução, abrindo a válvula, e o alarme ele vai deixar de existir aqui no equipamento. Isso aqui é só um exemplo, mas esse tipo de aplicação ele pode ser usado para qualquer atividade de campo, das mais simples às mais críticas, tá? Bom, seguindo aqui, ainda com essas atividades de campo, outros pontos que a gente vê de bastante problema, né? Muitos dados em papel. Então, a gente vê bastante ainda uma metodologia convencional baseada em papel. Então, preenchimento manual, cópia de formulários, assinaturas, tem que assinar o formulário, isso gera uma quantidade imensa de documentos. E quais são os problemas gerados quando eu tenho uma quantidade muito grande de papel? Isso vai consumir muito tempo, o processo ele é inseguro, porque eu posso perder esse papel, eu não consigo compartilhar essa informação de forma fácil, arquivar, recuperar documento, rastrear informação, é muito difícil. Então, se lá para frente eu identifiquei um problema, eu tenho que voltar para uma pilha de documentos para analisar um relatório X, para tentar identificar se naquela época que foi feita aquela inspeção, alguém já tinha identificado algum problema. Então, é um problema muito grande você ter uma quantidade muito grande de papéis, né? E outros pontos de problemas com relação à utilização de papel é que você não tem uma padronização dessas atividades de campo, você agrega muito erro humano, porque cada humano ele vai preencher aquele relatório de uma forma diferente, né? E aí vai da pessoa que está lendo aquele relatório de conseguir interpretar aquela informação que foi escrita no papel. O papel ele não se integra entre os diferentes sistemas, e com isso a gente não tem a colaboração entre os diferentes grupos, por exemplo, aqui manutenção e operação. Então a gente quer passar de um modelo muito mais manual e inacessível para um modelo que tem muito mais governança e insights, ou seja, eu consigo agregar aquelas informações, integrar com outros sistemas e identificar pontos de melhorias que a gente está falando aqui, os insights, tá? E qual é o papel do operador do futuro que a gente está enxergando? Então, o papel do operador do futuro, ele passar de um trabalho muito mais físico, manual, para um esforço muito mais mental, né? Então, a gente falou transformação digital, novas tecnologias. Então, a gente consegue já ver bastante que aquelas tarefas mais físicas do passado, a tecnologia está trazendo formas para que o humano ele não precise mais executar aquela atividade. Então, o operador do futuro ele vai se preocupar muito mais em otimizar a eficiência, a produção, energia. Ele vai ser muito mais necessário durante crises imprevistas, porque o humano ele ainda é muito necessário. O humano, através da experiência, ele consegue entender aquele cenário muito mais abrangente e, pela experiência, ele consegue tomar ações bem assertivas, né? Entender, ele vai precisar entender muitas fontes de dados. Então, esse operador do futuro, ele vai ter que estar muito bem integrado à tecnologia, né? Desafios aqui agora mais voltados para a ronda operacional. Primeiro, parte de segurança, então, liberação das PTs, permissão de trabalho, é um problema, é um desafio. Acesso às informações de campo. Então, eu estou em campo, eu preciso acessar uma informação. Onde que eu vou conseguir essa informação? Vou ter que ligar, vou ter que passar o rádio para alguém para me passar aquela informação? Onde eu consigo rastrear essa informação se eu estou em campo? Outro ponto de desafio da indústria, acompanhar a evolução tecnológica. Próxima geração dos operadores. Então, assim, aqui extrapolando um pouco as atividades de campo, existe ainda uma grande preocupação das empresas em se tornarem atrativas para os profissionais que estão chegando. Então, aquele profissional novo que está chegando, ele vai querer escolher aquela empresa que
ter mais tecnologia, não aquela empresa que utiliza metodologias arcaicas, né? Então, assim, é importantíssimo também a adoção dessas tecnologias para que você mantenha o teu time forte, engajado e você consiga atrair novos talentos para a tua empresa, né? Jornada de transformação digital também, muito importante, né? Aqui seguindo, permissão... 5 minutos, né? Falta 5 minutos. Deixa eu dar uma acelerada aqui, então. Permissão de trabalho. Então, como eu comentei, existem soluções hoje para emitir a PT de trabalho digital, estão dando mais visibilidade. Existe uma reclamação muito grande para a liberação de PT, de atividades. Então, imagina numa parada, são milhares de tarefas sendo executadas. E aí, muitas dessas PTs precisam de 2, 3 assinaturas. Então, ter um sistema que possa digitalizar essas PTs também pode trazer muito benefício para a digitalização das operações em campo. Aqui, outras plataformas, por exemplo, checklist digital, que serve para você executar rondas diárias de manutenção, rondas programadas ou qualquer outras atividades. Então, a gente tem hoje de mercado plataformas como celular, tablets, ou até mesmo esse tipo de capacete que vocês já devem conhecer. Então, totalmente... Você não precisa utilizar as mãos, ele é acoplado ao capacete e por comando de voz você consegue executar as rotinas aqui, né? Eu vou pular aqui um pouco a aplicação, vou falar um pouquinho aqui dos problemas e como essa tecnologia ela pode auxiliar. Rapidamente, então, aqui, a aplicação número 1 é quando eu tenho um problema em campo, e aí eu tenho um checklist manual, e aí eu retorno com aquele documento, e o supervisor ele vai ler aquele checklist, e muitas vezes ele não vai entender, ele vai ter que perguntar para aquele operador que fez aquela atividade, e se ele não entender, ele vai ter que mandar muitas vezes uma outra pessoa para verificar aquele problema, que pode ser um problema crítico, né? Tendo uma plataforma como essa, você consegue gravar vídeos, fotos, áudio, e você, na hora que você descarrega essa informação, o supervisor ele vai acessar essa informação e ele vai conseguir exatamente entender o que está acontecendo. Outro problema aqui, atividades duplicadas. Então, se eu não tiver integração das informações, pode acontecer que a mesma atividade em campo seja executada 2 vezes. Aí eu gasto tempo e gasto dinheiro, gasto recurso. Então, tendo uma plataforma única integrada, eu consigo compartilhar informação entre times aqui, por exemplo, de operação e manutenção. E aí vai ser muito minimizada essa atividade duplicada, né? Outro ponto aqui, carga de comunicação. Então, muitas vezes eu estou lá em campo executando a minha atividade, eu preciso do manual ou preciso fazer alguma pergunta. Então, eu vou passar um rádio para quem está na sala de controle e eu estou num ambiente agressivo, com muito ruído. Então, a comunicação é muito difícil. Se eu tiver uma plataforma como essa, eu não vou precisar entrar em contato com alguém na sala de controle, porque eu estou com toda a informação à mão. Então, eu tenho a informação digitalizada à mão e consigo executar muito bem a minha atividade, né? Para finalizar aqui rapidamente, então, quais são os benefícios desse tipo de plataforma? Redução do uso de papel, fácil acesso, rastreabilidade dos resultados, otimização da inspeção, então, através de uma abordagem mais estruturada e digitalizada, a verificação da atividade do operador, então, você saber mapear quem é o operador que executa melhor aquela atividade, através da gravação ali de cada informação que ele insere dentro do dispositivo móvel, você grava o timestamp, então eu sei quem desempenha melhor cada função. Utilização, agregar valores de medidoras analógicas, então você digitalizar informações que antes não poderiam ser digitalizadas, analisar tendências, otimizar, então, custo reduzido, oportunidade de melhoria, carga de trabalho de gerentes, supervisores diminuído, porque você tem uma plataforma digitalizada com toda a informação à mão, e também você poder registrar condições inseguras através desses logs de problemas com vídeo, áudio e fotos, tá? Muito obrigado. Acho que agora a gente abre para as perguntas, mas eu queria agradecer bastante a apresentação e a presença de todo mundo, tá? Eduardo, nós temos Eduardo. 5 perguntas aqui. Bastante emocionante ver essa apresentação. E aí me vem a primeira pergunta. No Brasil, tem alguma empresa com isso, ou parte disso? O que é que você poderia me dizer, hein? Eu diria que, assim, tem muitas empresas buscando esse tipo de tecnologia, né? A Yokogawa ela vem desenvolvendo forte essas plataformas para integração de informação, né? Então, a gente tem alguns projetos pilotos rodando,
né? Porque a gente sabe que aqui no nosso mercado, a maior parte dos clientes, eles primeiro gostam de testar a tecnologia para verificar a aderência, o valor agregado para depois implementar. Mas, assim, soluções relacionadas à transformação digital, eu vou dar exemplo aqui, assim, extrapolando não somente o que a gente está apresentando aqui, mas soluções para transformação digital voltadas à energia, por exemplo. A gente tem aplicado bastante com a Braskem. Então, sistemas para melhorar, reduzir custo energético, monitorar emissões, isso tudo em plataformas que você pode acessar na nuvem, tem a possibilidade de acessar na nuvem, a gente vem desenvolvendo bastante, tá? Então, alguns focos aí de mercado, transição energética, economia circular, a gente tem focado bastante. Uma coisa que me chamou a atenção, no slide que falou sobre reduzir carga de comunicar, isso é bem crítico, né? Justamente no período de partida e parada de emergência. E aí aquele rádio não funciona, a bateria acabou, a comunicação é só de um lado, né? E realmente eu imagino isso com um bom potencial. Exatamente, Maurício. Exatamente, vê muito potencial. E como eu comentei, alavancado bastante por conta da pandemia, né? Então, a gente ouviu falar de empresas que tiveram muito problema, né? Tiveram que adotar essas ferramentas de comunicação remota para a partida de unidade, né? Então, tiveram que se virar nos 30, literalmente, durante a pandemia e viabilizar esse tipo de tecnologia, adotar esse tipo de tecnologia, né? Vou dar uma lida aqui, algumas perguntas que foram feitas, várias, né? Muitas perguntas. Né? Que bom. O Alex já está na fila aí. Pode perguntar, Alex. Alex. Ok, nós temos 5 perguntas assim principais aqui, porque nós só temos 8 a 7 minutos para responder elas. Aí, no conceito, aqui o Neuri Zilioto, no conceito da transformação digital, a conectividade é um pilar muito importante. Nos sistemas industriais, temos muitos dados proprietários e não abertos. O que os grandes fornecedores estão vendo ou estão abertos para quebrar esse paradigma? Disponibilizar os dados para monitorar a saúde do sistema e equipamentos. Sobre dados proprietários, o que você pode dizer? Então, isso realmente acontece, mas assim, a gente vê uma tendência muito grande, eu estava falando de quebra de silos, então é exatamente isso que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem ou não, mas hoje existe um grupo global que é o OPA, o Open Process Automation. O que esse grupo está fazendo? Esse grupo está testando uma tecnologia que você tem como se fosse um sistema de automação, ele é totalmente aberto. Então, você não mais fica preso a um fornecedor X de tecnologia. Ou seja, você pode ter um DCS da Yokogawa e você pode colocar um cartão de um outro fornecedor. E isso começou um tempo atrás, se não me engano, com a Exxon, e a Yokogawa ela foi selecionada para fazer um banco de prova de testes. Então, a gente tem na nossa unidade, na nossa filial nos Estados Unidos, um banco de prova de testes junto com a Exxon para testar esse tipo de tecnologia nova. Então, as empresas, as grandes empresas, com certeza, elas estão indo nesse sentido, né? Então, a gente fala muito de quebra de silos, acho que é uma palavra X, e outra palavra que vocês vão ver bastante são sistemas agnósticos, ou seja, sistemas que podem se conectar com qualquer sistema, né? Então, isso é algo que não é mais futuro, já é presente, tá? Para o próximo, a gente vai ter o Senton com o cartão do Delta V e vice-versa. Quem sabe, né? O que significa... Por que colocaram o nome sensor sushi aí? É mais uma homenagem aí ao sushi? Então, na verdade é porque o Sushi Sensor, o conceito dele é um sensor de baixo custo e que você tem diversas funcionalidades. Por exemplo, você tem o Sushi Sensor para temperatura e vibração, você tem para pressão e tem uma outra linha sendo desenvolvida. Então, é aquela ideia do sushi. Você tem vários sushis diferentes em um equipamento pequeno. Então, foi a criatividade do japonês da Yokogawa. O André Viana
da UFBA pergunta: é possível parametrizar a detecção de anomalia do software de forma que pegue múltiplos sinais de sensores em conjunto? Por exemplo, levar em conta que a carga do motor aumentou, então se diminui o RPM. Logo, Então, não é anomalia, tal. Tem como fazer essa configuração? Então, como eu comentei, quando a gente fala desses algoritmos de inteligência artificial, o que eles precisam ter no início do processo, né? Você precisa dizer para o algoritmo de inteligência artificial o que são dados sobre uma condição normal de operação. Então, você vai dizer para ele, você vai ter uma base de dados, você vai conectar esse algoritmo e vai falar para ele, isso aqui são condições normais de operações. Aí inclui isso tudo que ele está falando. Então, isso aqui é condição normal, isso aqui não é problema. E depois, você pode mostrar para esse algoritmo o que é um cenário dessas mesmas variáveis, só que tem um cenário problemático. E aí você ensina para ele, isso aqui é um cenário problemático. Então, quando ele enxergar, quando ele estiver conectado de forma online com os dados de processo, ele enxergar uma tendência daqueles dados normais partindo para um dado anormal, ele já vai te dar um alerta, entendeu? Então, é um aprendizado, né? Você tem aquelas informações, você tem as bases de dados e ele vai aprender com aqueles dados que você está se conectando no teu algoritmo de inteligência artificial. Aqui tem uma pergunta um pouco mais específica. O André Souza está falando do exemplo que você deu lá daquele operador de campo fazendo manutenção vendo uma pessoa online ajudando. Na condição de operador, sendo assistido por um profissional especializado, você está considerando a resolução de uma falha utilizando o profissional em campo como um hands and eyes, que é mãos e olhos, ou somente um relatante de falhas? Então, aí, com a adoção desse tipo de tecnologia, o céu é o limite. Com certeza, se houver a possibilidade daquele profissional que está ali a quilômetros de distância, aquele especialista, instruir o cara em campo, lógico, considerando 100% a segurança de como ele deve proceder para resolver aquele problema, ele pode não só, assim, tá ali de forma passiva, somente passando informação, mas ele pode atuar de forma ativa, resolvendo o problema. Como no meu exemplo ali prático, né? Então, tinha um problema lá no medidor, foi identificado que uma válvula estava fechada, ele abriu aquela válvula, então ele atuou ali no local e aí resolveu o problema. Então, isso da mesma forma, em paralelo, com as atividades de campo, com certeza existe a possibilidade, sim, desse especialista instruir o cara que está em campo a resolver um problema. Então, colocar a mão na massa ali, novamente, com 100% de segurança, e se ele tiver capacitação para executar aquela atividade, para ele resolver aquele problema, inclusive, ajuda no processo de aprendizado daquele operador, né? Então, ele consegue ter o suporte muito mais adequado durante a execução da atividade. Última pergunta, última ou penúltima, depende aí do Maurício. O Renan e o Jerônimo fizeram uma pergunta parecida, então vou somar as duas perguntas. Que mecanismos vocês adotam para proteger toda essa tecnologia quando implantada dos riscos de ataques cibernéticos? Dentro de todas essas inovações tecnológicas, como está a preocupação da Yokogawa com a segurança cibernética? Então, esse é um dos pontos principais. Então, tudo que a Yokogawa faz com relação a tráfego dessas informações em nuvem é tudo muito estudado. Então, assim, todo mundo sabe que o japonês ele é bastante conservador. Então, com relação à segurança cibernética, a gente tem os nossos especialistas, então tem pessoas que entendem bastante desse tema, e quando a gente vai fazer um projeto que inclui esse tipo de tecnologia, a gente embarca esses profissionais que têm conhecimento de processo, têm conhecimento de segurança cibernética, para que eles possam instruir da melhor forma. Inclusive, trabalhando em conjunto com os profissionais das empresas para tentar encontrar uma melhor solução, logicamente considerando as diretrizes de cada empresa, né? Mas é uma preocupação muito grande a parte de segurança cibernética dentro do Yokogawa. Com certeza a gente não faz nada que não for 200% seguro. Eu peço, pedindo desculpa aí que não vai dar para fazer todas as perguntas, só a última para finalizar. Qual que é a importância da permissão de trabalho digital
E quais os benefícios e abrangência? Então, isso é uma solução bem interessante, porque eu diria que alguns pontos principais a gente tem dessa solução. Quando você tem um APT digital, você consegue mapear, consegue ter um fluxo de trabalho muito mais ágil, então você ter as aprovações 100% digitais, você consegue monitorar as atividades de campo, garantindo que nenhuma atividade ela vai ser alocada quando eu tiver alguma outra atividade sendo executada num local próximo que seja um impeditivo para executar aquela atividade. Então, assim, é muito importante, principalmente quando se fala em segurança das atividades de campo. Então, atividades de espaço confinado, tudo, você tendo uma plataforma integrada e não em papel, você gerencia melhor. E o software, ele vai somente te permitir que você emita aquela permissão de trabalho somente se tiver uma condição 100% segura da execução daquela atividade, né? Inclusive, levando em consideração aquele profissional que ele precisa executar uma tarefa que tem muitas horas de execução. Então, isso a gente também consegue monitorar através desse tipo de plataforma, tá? Eduardo, pode fazer sua despedida aí para o Jerônimo finalizar. Eu queria fazer uma pergunta. Tem uma Eu vi uma pergunta interessante de Aliomar Soares. É isso, exatamente. Eu gostaria de ter feito. Exatamente. Eu ia falar para o Alex fazer essa pergunta. Pode fazer, Maurício. A Yokogawa tem bibliotecas prontas para modelos de machine learning, para compressores centrífugos, alternativos, extrusoras, bombas e outras máquinas rotativas comuns aos processos produtivos? A gente tem um time muito focado, né, em Singapura, que eles estão trabalhando muito forte com esse tipo de algoritmo, né? Inclusive, um tempo atrás eu estava conversando com alguns dos meus contatos, né? E a Yokogawa no Japão fechou parceria, por exemplo, com uma empresa que chama Shikebara, né? Uma das que mais grandes do mundo com relação a motores. E aí já ter essa plataforma, já sair com a identificação, os algoritmos, porque quem conhece bastante do equipamento é o fabricante do equipamento. Então, a gente já entrar dentro desse mundo, conhecendo ali o algoritmo, como é o comportamento, ter todas as curvas normais de operação daquele equipamento, e a gente conseguir sair com a nossa solução já muito bem adequada a esse tipo de aplicação. Então, a gente tem sim condição de fornecer esse tipo de serviço para vocês, tá? Bom, Eduardo, agora é a sua vez aí, fechar aí. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, sua apresentação, é excelente. E a vontade era ficar perguntando a noite toda, mas infelizmente a gente tem um horário para cumprir. Muito obrigado aí. Eu que agradeço bastante a oportunidade, espero que tenha conseguido passar um pouquinho de conhecimento aí. A ideia não foi fazer nada, uma apresentação comercial de forma alguma, é mais apresentar tecnologias. Então, como a tecnologia, ela hoje, ela consegue agregar valor, porque a preocupação hoje, a gente está mudando demais para o modelo de vender um produto somente. A gente quer vender, isso, assim, não diria só a Yokogawa, todas as empresas elas querem vender solução, ou seja, o cliente hoje ele compra valor agregado. E é isso que a gente quer entregar, né? Então, não quero entregar um produto X, eu quero entregar uma solução completa que vá fazer sentido para o cliente e agregar valor, né? E agradeço bastante a oportunidade. Eu sei que tiveram algumas perguntas a mais, então, por favor, fique à vontade, se vocês anotarem o meu e-mail. Eu fico muito feliz se eu puder responder e ajudar vocês. Muito obrigado. Obrigado.